Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, mais uma vez na carta de 1 João, também no capítulo 5, mas agora apenas em 2 versículos, os versículos 14 e 15. Carta de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. E eu peço à igreja para que juntos nós façamos essa leitura, nos colocando em pé. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Leamos, meus queridos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nosso Deus, nosso Pai querido, esta palavra amada pela Tua igreja que está diante de nós, todos nós com a expectativa de que o Senhor fale aos nossos corações, porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é transformadora, a voz do Senhor é consoladora, a voz do Senhor é salvadora. E se nós tão somente pudermos ouvir esta voz na noite de hoje, quantas bênçãos podemos receber na Tua presença para a glória e louvor do Teu nome. E é o que nós humildemente pedimos ao Senhor, que apesar de nós, possamos ouvir alto e claro a voz do Senhor em nossa alma, em nosso coração. Pela mediação de Jesus é que lhe pedimos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o pastor Timothy Keller, ele é um pastor presbiteriano em Nova York, já há cerca de 20 anos, tem escrito muitos bons livros, tem feito um ministério notável de crescimento da igreja, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo. E ele fez uma afirmação que eu considerei muito pertinente a respeito do texto bíblico que nós temos aqui diante de nós. Tim Keller disse que todos os problemas humanos são sintomas da nossa separação e distância de Deus. Desde que nós somos expulsos do Éden, desde que nós nos afastamos da presença de Deus, essa foi a causa que gerou então e que gera até hoje tantos problemas nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. E ele acrescenta: o motivo de toda infelicidade é que nós não estamos reconciliados com Deus. O motivo de toda infelicidade nesse mundo é a inimizade com Deus, é o distanciamento de Deus. E uma vez que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós sabemos que este é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode se reconciliar com Deus se não for por meio de Cristo. E uma vez que nós encontramos esse caminho, uma vez que nós nos reconciliamos com Deus, a partir daí então nós precisamos e nós podemos desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é sobre isso, sobre a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, e o quanto nós podemos conhecer e desfrutar desse Deus a partir deste relacionamento. E se há algo que é vital, se há algo que é chave para desenvolvermos um relacionamento com Deus, é a oração. É que a oração faça parte do nosso estilo de vida, que falar com Deus não seja um mero ritual, uma mera obrigação diária, mas que seja um privilégio podermos nos relacionar com Deus por meio da oração. É sozinho com Deus que um homem e uma mulher descobrem a sua real condição espiritual. É sozinho com Deus que cada um de nós aqui descobre o nível de relacionamento que nós temos ou não temos com Deus, o quanto estamos mais ou menos próximos de Deus. E quem não ora, então, nem se fale. É sinal e é indicativo de que esse relacionamento com Deus vai muito mal, é preciso mudança, é preciso de um desafio espiritual
para quem não tem orado, e eu gostaria muito, em nome de Jesus, que nessa noite, cada um de nós aqui pudéssemos fazer uma autoanálise, como fizemos de manhã numa outra área, mas agora no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E quem sabe ao final deste culto festivo, haja uma nova disposição no nosso coração, para sairmos daqui para mais uma semana com o propósito de falar com Deus, de nos relacionarmos com Deus, de nos reaproximarmos de Deus. Ouça bem o que Tim Keller diz: a raiz de todos os nossos problemas e sofrimentos é o distanciamento de Deus, e por meio de Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus e cultivar essa reconciliação, cultivar essa amizade com Deus, de modo que a oração faça parte do nosso estilo de vida. O texto bíblico que nós acabamos de ler, meus irmãos, apenas 2 versículos, 14 e 15, 1 João 5, quem esteve de manhã sabe, percebeu que eu vou extraindo do texto bíblico as lições, então se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, vai ser bastante proveitoso. Nestes 2 versículos, o tema da oração está latente, está presente aqui na palavra do Senhor. Aqueles que têm a certeza da vida eterna, aqueles que têm uma experiência de relacionamento ou de reconciliação com Deus, podem agora cultivar e devem cultivar, devemos cultivar diariamente este relacionamento. E a lição central que eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos nessa noite, dos 10 anos da Igreja Presbiteriana do Calhau, é que quando nós oramos, nós conhecemos melhor ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Quando a oração faz parte do nosso estilo de vida, nós temos a oportunidade, o privilégio de conhecer melhor a esse Deus, e isso vai impactar a nossa vida, isso vai impactar o nosso jeito de viver, isso vai impactar a maneira como nós lidamos com a vida, com as lutas desta vida, com as dificuldades desta vida, com os sonhos, com os projetos que nós temos nessa vida. Tudo será impactado e influenciado quanto melhor e mais nós conhecermos a Deus, o Pai, que está nos céus. O que nós podemos aprender então, meus queridos, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, de maneira que a oração faça parte da nossa vida? Um dos hinos que nós cantamos no culto desta noite foi Eu Venho Como Estou. E quem tem esta confiança de ir à presença de Deus, o faz porque acredita, porque aprendeu que Deus é um Deus de amor, um Deus acolhedor. E é por isso que nós temos essa liberdade, esta ousadia, esta confiança de irmos à presença de Deus. Mas só aprende isso, não intelectualmente, mas vivencialmente, aqueles crentes que oram. Eles aprendem sobre o amor acolhedor de Deus para com as suas vidas. Veja no verso 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus ouve a oração do seu povo, porque Ele ama o seu povo. Deus acolhe as nossas orações, porque Ele nos ama. E por isso nós temos desta confiança que o apóstolo João diz aqui. Esta é a confiança que temos para com Ele. Qual confiança? Deus ouve orações. E se sabemos que Ele nos ouve, o verso 15 reforça essa ideia. E se sabemos que Ele nos ouve, aqui não é dúvida, é certeza. Bom, já que Deus nos ama, então Ele vai continuar dizendo que aquilo que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Deus é um Deus que ouve as orações do seu povo. Fale com Deus, porque Ele ouve a sua oração. Os ídolos não ouvem as suas orações. Na época do paganismo que graçava em Israel, e depois mesmo na época do Novo Testamento, o salmista deixou claro a diferença entre Deus e os falsos deuses. Os falsos deuses têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Os falsos deuses não ouvem as orações.
Talvez você possa pensar, bom, nós não estamos vivendo a época do paganismo, então nós somos como protestantes reformados, não temos ídolos nas nossas paredes, mas atenção, muito cuidado, porque todos nós somos adoradores e com muita facilidade nós adoramos falsos deuses. Nós colocamos as nossas esperanças, as nossas expectativas, a base do nosso contentamento diário em falsos deuses, deuses funcionais, como o marido, a esposa, o casamento, filhos, trabalho, dinheiro, saúde, lazer, coisas boas. Mas quando nós, para vivermos contentes, dependemos destas coisas, elas já se tornaram ídolos no nosso coração. E se uma delas faltar, a nossa vida entra num modo de infelicidade, de descontentamento e de murmuração. Mas Deus, nosso Deus e Pai que está nos céus, nele nós podemos colocar nossa expectativa, nossa esperança, nossa confiança. No nosso Pai que está nos céus, nós podemos colocar a base do nosso contentamento diário, porque Deus nos ama com amor acolhedor e é por isso que Ele ouve as nossas orações. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, a reação de Deus, quando viu o sofrimento do seu povo, foi a seguinte, isso está em Atos 7:34, no testemunho que Estevão deu, minutos antes de ser lapidado ou apedrejado e morto. Ele registrou a reação de Deus, como se Deus estivesse dizendo, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei ao Egito. Deus ouve a oração do seu povo, Deus vê o sofrimento do seu povo, Deus vem em socorro do seu povo. É a palavra de Deus, meus irmãos. Isso não é autoajuda, isso não é pensamento positivo, isso não é recurso próprio humano, é revelação da palavra de Deus sobre quem Deus é, o seu caráter e o que Deus faz por amor do seu povo. Ele ouve as orações. Um outro episódio também nas Escrituras que chama a nossa atenção quanto a esse particular do caráter de Deus. Você deve se lembrar de uma história que as crianças amam, que é a história de Elias e os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Havia uma disputa ali, o povo de Deus se bandeando para os falsos deuses, e então o profeta de Deus faz um desafio aos 400 profetas. E o desafio, em 1 Reis 18:24, foi o seguinte: invocai o nome do vosso Deus Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder, o Deus que ouvir e responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo de Israel respondeu, e disse, boa é esta palavra. E aí começou aquele frenesi com os 400 profetas de Baal, clamando ao seu ídolo. Esse tal ídolo, que tem boca e não fala, ouvido e não ouve. Mas eles insistiram, invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Mas não havia uma voz que respondesse. E eles foram insistindo e pedindo a Baal, inclusive com derramamento do seu próprio sangue, e nenhuma voz, nenhuma resposta. Elias, muito irônico, começou a zombar deles. Falem mais alto, gritem mais alto. De repente ele saiu, viajou, está atendendo a necessidades. E eles clamavam em altas vozes, e já passava do meio-dia, e o que aconteceu? Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Chegou a vez então de Elias. Elias então, ele foi muito simples na sua conversa com Deus. Primeiro ele restaurou o altar que estava abandonado e destruído, e ele clamou a Deus com muita simplicidade. Disse Elias, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fiques hoje sabido que tu és Deus em Israel. E ele clama então, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E então, com uma oração simples, que não durou mais do que alguns minutos, caiu fogo do Senhor.
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego feito em volta do altar. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e Yahvé é Deus. Porque eles puderam fazer esta afirmação? Porque eles chegaram a essa conclusão? Porque Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a nossa oração, porque essa é uma das características, uma das marcas do nosso Deus, que só conhece quem ora, só conhece quem inclui a oração na sua vida como um hábito regular. Ele sabe, ele experimenta que Deus o ama de maneira acolhedora, que Deus considera as suas orações, que Deus não é indiferente com as suas orações. E por isso, o apóstolo João diz: esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A experiência do povo hebreu no Egito, a experiência de Elias no Monte Carmelo, pode e deve ser a nossa experiência de cada dia, meus irmãos. Contarmos com a atenção de Deus, com o seu amor acolhedor, quando nós falamos com Deus, quando nós levamos a Deus as nossas necessidades e as nossas súplicas. Agora você precisa entender por que é que Deus faz isso. Porque se Deus fosse somente amor e Ele atendesse às nossas orações, haveria um sério problema. Porque nós somos indignos, somos injustos, somos pecadores, somos maus, temos uma coisa maligna dentro do nosso coração. Mas Deus ouve as nossas orações e nós podemos chegar a Ele confiantemente, porque Jesus veio a esse mundo. E Ele pagou na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e pudéssemos agora desfrutar desse relacionamento com Deus e pudéssemos contar com esta promessa de Deus de que Ele ouvirá as nossas orações. Por isso, nós não estamos mais sob o juízo de Deus. Se você está em Cristo Jesus, nós não temos mais que achar que nós estamos estorvando a Deus, incomodando a Deus. Já ouvi crente dizer: não, eu não peço nada a Deus para não incomodar a Deus. Parece bonito essa atitude, parece altruísta, mas não é. Isso é falta de intimidade com o Pai, é falta de relacionamento com Deus. Nós não precisamos lutar com Deus para que Deus se importe conosco. Se você tem uma aliança com Ele por meio de Jesus, é por causa de Jesus, não por causa de você ou de mim, ou dos nossos merecimentos, que Deus ouve as nossas orações. Ele nos ama porque nós estamos unidos a Cristo. E uma coisa que precisa ficar muito clara, depois se você puder, confira em João 17, 23. Jesus na oração sacerdotal diz algo que me deixa, meus irmãos, perplexo, boquiaberto. Jesus diz assim, ele orando pela unidade da igreja, para que o mundo soubesse que o Filho foi enviado pelo Pai, e ele acrescenta: e para que eles saibam que tu os amaste, como também amaste a mim. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse que o Pai ama a sua igreja, os crentes, você, filha ou filho de Deus, da mesma maneira que Ele ama o Filho eterno dele. Não é forçação de barra, meus irmãos, revelação divina. Na Nova Versão Internacional, inclusive, vem escrito assim: para que saibam que tu os amaste igualmente como amaste, ou como igualmente amaste a mim. O Filho eterno de Deus, perfeito, obediente até a cruz. E o Senhor diz, Ele disse que nós somos igualmente amados. Mas isso é porque nós estamos unidos a Cristo, porque temos uma aliança com Cristo. O desempenho de Cristo conta a nosso favor. E por isso nós podemos desfrutar do amor de Deus, porque nós somos família de Deus, filhos de Deus. E é assim que o bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trata o seu povo. E Jesus é o mediador deste amor de Deus para conosco. Por isso Jesus também ensinou no Evangelho de João, está o registro, de que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em resumo, meus irmãos, Deus ama e ouve o seu povo quando nós clamamos ao Senhor.
Deus ouve as nossas orações pelos méritos de Jesus Cristo. Que nós tenhamos esta confiança que o verso 14 nos diz aqui em 1 João. Mas isso só vai saber, só vai experimentar, só vai aprender quem fala com Deus, por meio de Jesus. Quem tem uma aliança com Cristo e baseado e confiado nesta aliança, se sente seguro, com liberdade e até ousadia para levar a Deus as suas orações. A sua oração, o seu estilo de vida quanto à oração, é um indicador do seu relacionamento com Deus. Eu espero, meus irmãos, que ao final deste culto você esteja ainda mais motivado, desafiado a falar com Deus. Porque se não falamos com Deus, ou se falamos com Deus de maneira muito formal, nas refeições simplesmente, aquela oraçãozinha simples ali, mas se nós não derramamos o nosso coração na presença de Deus, não nos conectamos com Ele em amor, então nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. Você tem tido esta confiança que João fala aqui? Esta é a confiança que temos para falar com Deus, certos de que Ele nos ouve. Você tem tido esta confiança, baseada não no seu merecimento, não no seu desempenho, mas baseado no desempenho de Cristo. Você tem medo de falar com Deus, se sente culpado diante de Deus, se sente envergonhado ou envergonhada diante de Deus. Deus tem ouvido a sua oração confiante no dia a dia, a cada semana da sua vida. Aqueles que oram conhecem o amor acolhedor de Deus. Mas há uma outra coisa que nós aprendemos sobre Deus, não conceitualmente, meramente, mas experimentalmente, e nós cantamos isto aqui nesta noite. Os cânticos foram todos eles organizados pelo Espírito Santo aqui para tudo o que está acontecendo, meus irmãos. No trono, Deus domina o universo. Seus desígnios, quem jamais conheceu? Quem ora aprende sobre isso, aprende sobre Deus, aprende sobre a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E se nós estivéssemos olhando aqui, meus irmãos, ou estando olhando para esse texto bíblico, nós somos ensinados sobre a vontade soberana de Deus. Verso 14, mais uma vez. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa doutrina da vontade soberana de Deus, ela é muito cara, muito querida da igreja reformada. Os evangélicos, de modo geral, creem também na vontade de Deus, ensinam sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, mas os reformados levam esta doutrina às últimas consequências, conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós ensinamos, porque a Bíblia assim nos diz, que Deus, na sua vontade, Ele é soberano, que Deus decretou todas as coisas que acontecem nesse mundo, que este mundo, nosso país, há uma semana da eleição presidencial e outros cargos no país, o que vai acontecer já está decretado pela vontade de Deus. O Senhor é soberano nos seus propósitos e mais, esta soberana vontade de Deus se cumpre com sabedoria, com perfeição, a ponto de nós podermos descansar, confiar nesta vontade soberana de Deus. Até mesmo para a salvação dos pecadores, o Senhor já determinou o número daqueles que serão salvos e daqueles que não serão salvos. Basta ler Romanos 9 e nós vamos encontrar ali essa descrição. Hoje pela manhã cantamos que nós somos o barro nas mãos do oleiro. Mas a mente infectada pelo humanismo, não por bases bíblicas, mas por essa coisa de achar que o homem é grande coisa, se rebela contra isso, se incomoda com esta soberana vontade de Deus. E Lutero, quando foi questionado sobre a sua crença na vontade soberana de Deus, ele saiu-se com a seguinte declaração: deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Aceitemos a soberana vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Salmo 115, 3 nos diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada.
Jó, o livro mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés, que registra essa saga de Jó, com todo aquele sofrimento que ele viveu, no final da sua história, Jó declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Também nós temos a experiência de Davi naquele salmo magistral, o Salmo 139, Davi diz que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E o apóstolo Paulo, no capítulo que eu mencionei de Romanos, verso 19, ele diz: quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Mas muitas vezes nós entendemos mal esta soberana vontade de Deus, achando que este é um ensino determinista, no sentido de que Deus então faz tudo e nós somos meros fantoches na mão de Deus. Spurgeon já pregava no século XVIII contra esta distorção da soberana vontade de Deus, chamada de hipercalvinismo, ou uma compreensão determinista da vontade soberana de Deus, que isenta-nos de qualquer responsabilidade. Não precisa orar, não precisa evangelizar, não precisa se preocupar com nada, porque já está tudo escrito mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. O determinismo é uma distorção do ensino bíblico, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a vontade soberana de Deus não conflita com a responsabilidade humana. Nós continuamos tendo responsabilidades, tendo que orar, tendo que obedecer, tendo que evangelizar, tendo que cumprir aquilo que Deus determina para nós. A nossa confissão de fé nos diz, no capítulo dos eternos decretos de Deus, que desde toda a eternidade, Deus, pela sua própria vontade, ordenou tudo quanto acontece, sem que ele seja o autor do pecado e sem violentar a vontade da criatura. Como isso é possível? Na sabedoria de Deus, é assim que as coisas são, e nós podemos descansar nesta vontade soberana. E a oração, meus irmãos, ela entra então nesse contexto da vontade soberana de Deus, de modo que nós somos chamados a nos submeter à vontade de Deus quando nós oramos. Como lemos há pouco em 1 João, o apóstolo Tiago, ou melhor, Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu no capítulo 4, verso 3, sobre a oração, dizendo o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é um exemplo de uma oração errada, de uma oração que Deus não vai atender, porque ela não está alinhada com a vontade soberana de Deus, mas ela está priorizando a vontade pessoal, os prazeres pessoais, em detrimento da vontade do nosso Deus. Nesse caso, Deus ouve, mas não ouve. Ele ouve, mas não responde à oração, porque são orações baseadas em desejos pecaminosos. Há quase 20 anos, um ator de Hollywood chamado Jim Carrey, um comediante, ele estrelou um filme muito interessante. A gente não pode assinar embaixo de tudo que está ali, mas o nome dele como ator, o personagem dele era um repórter de TV chamado Bruce Nolan. E Bruce Nolan estava muito indignado porque a vida dele estava tudo dando errado. Ele não conseguia a promoção no trabalho, a mulher amada dele o deixou, e tudo começou a dar errado na sua vida. Ele ficou bravo com Deus, com o Todo-Poderoso. Esse é o nome do filme, o Todo-Poderoso. E ele então, na sua braveza com Deus, na sua revolta com Deus, o Todo-Poderoso aparece para ele. E aí, qual o problema? Não, você não sabe o que está fazendo, você não faz as coisas direito. Então o Todo-Poderoso falou: então toma aqui a chave, eu vou sair de férias, você cuida de tudo para mim. E ele ficou muito feliz. Bruce Nolan começou a usar os poderes do Todo-Poderoso para satisfazer suas próprias vontades. Mas daí a pouco começam a chegar na sua mente zilhões de orações do mundo inteiro. E ele começou a ficar louco com aquilo, né? Ouvindo vozes na sua cabeça. Aí ele, esperto como era, ou achava que era, ele idealizou um programa de computador, um sistema de computador, em que todas aquelas vozes se transformavam em e-mails. Naquela época tinha e-mail, viu gente? Antigamente, né? O pessoal usava e-mail. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, então era por e-mail. E todos os pedidos endereçados ao Criador
começaram a chegar na caixa postal do Bruce Nolan. E aí ele começou a entrar e responder. E aí foi dando um tédio nele, porque aquilo não tinha fim, não acabava nunca mais. E ele respondendo, ele disse, quer saber? Aí ele fez um upgrade no sisteminha, versão 2.0, de modo que todos os e-mails passaram a ser respondidos automaticamente conforme o desejo das pessoas. Todas as respostas foram sim, sim, sim. Todo mundo foi obtendo aquilo que queria. E quando ele livre de todo aquele encargo, de toda aquela responsabilidade, ele sai nas ruas, ele vê que o mundo virou um caos, virou uma coisa terrível, porque nem sempre as pessoas pedem com inteligência, com sabedoria, como Tiago diz, pedem mal, para esbanjar com seus próprios prazeres, e a vida, a sociedade virou um caos total. E aí ele percebeu a grande besteira que ele havia feito e descobriu que nós não podemos ser atendidos em todas as nossas orações. Um sim de Deus para todos nós destruiria o planeta. Não ia destruir só a minha vida e a sua, ou da nossa família, ou da igreja, ou da sociedade, e acabar com a civilização como nós a conhecemos. É interessante que João Calvino não assistiu o Todo-Poderoso de Jim Carrey. Aliás, ele viveu 500 anos antes disso. Mas o que ele escreveu parece que ele assistiu o filme. Calvino disse, se a cada um de nós fosse permitido pedir o que a gente quer a Deus, e Deus fosse nos atender de acordo com os nossos desejos, Deus proveria para a nossa própria ruína, porque nós não sabemos o que é conveniente. E pior, Calvino completa, nós transbordamos de desejos corruptos e nocivos. Não sabemos orar. E muitas vezes a motivação das nossas orações pode ser a pior possível. Por isso, o apóstolo João nos ensinou, e deixou registrado aqui, que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, nós seremos atendidos nas nossas orações. Jesus nos deu o exemplo de como orar então. Não como o filme ali parodia, né, ou faz a paródia ali, mas como Jesus orou. No momento de maior agonia, quando Jesus sua sangue, ele está tomado de angústia, ele está tomado de apreensão com a sombra da cruz que já se projeta no seu caminho, e Jesus então conversa com o Pai de joelhos, orando, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E um anjo do céu desceu para confortar a Jesus. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É assim que se ora. Submissos à vontade de Deus, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós, desconfiando das nossas motivações. Nós não podemos confiar em nós mesmos quando oramos. Por isso, a melhor forma de orar é sempre orar como Jesus orou. Aliás, John Stott disse uma vez que toda oração verdadeira é uma variação do mesmo tema. Faça-se a tua vontade. Sempre que oramos com essa submissão, nós estaremos orando corretamente. Orando não para que a vontade do homem seja feita lá no céu, mas para que a vontade do céu seja feita aqui na terra. É assim, meus queridos, que nós devemos orar. E quando orarmos assim, nós vamos conhecer a maneira sábia como Deus manifesta a sua vontade. Nós vamos ficar familiarizados com os planos de Deus, com a vontade de Deus, e nós vamos nos maravilhar com a sabedoria de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Não é melhor assim? Do que limitarmos as respostas de Deus aos nossos pedidos tão limitados, muitas vezes tão mesquinhos. Sim, meus irmãos, orar submissos à vontade de Deus, e mais do que isso, viver a vida submissos à vontade do Senhor. É assim, meus queridos, que nós somos chamados a viver. E esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa assim, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Admire
Admire o Deus a quem você tem buscado. Admire, louve, glorifique a esse Deus que tem esta vontade tão perfeita, tão boa e tão agradável para as nossas vidas. E faça desse jeito de orar um estilo da sua própria vida. Por isso eu pergunto para você: você tem falado com Deus? Não estamos falando de um ritual. Mesmo que seja no seu quarto, você tem falado com Deus? Você tem conversado com Deus? Você tem tido esse prazer no seu dia a dia? E você tem orado e falado com Deus, assim como Jesus falava e orava, submisso à vontade de Deus, com desejo sincero de que Deus faça a vontade dele, mais do que a sua, se isso for o melhor, para a sua vida, para a glória de Deus. Nós precisamos nos empenhar, portanto, meus queridos, a conhecer a vontade de Deus. Paulo diz isso numa das suas cartas: não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. E como é que nós aprendemos sobre a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. É outra coisa, então, que nós vamos precisar incorporar no nosso dia a dia, se não temos feito. Precisamos ler a Bíblia, meus irmãos, porque lendo a Bíblia, nós vamos nos familiarizar com a mente de Deus, com a palavra e a vontade de Deus. Nós precisamos do conselho de irmãos em Cristo para que nós compreendamos a vontade de Deus. Nós precisamos da oração, precisamos de ler bons livros, de temas que são desafiadores para nós. Meus irmãos, o que tem de literatura hoje disponível para que a gente se debruce em alguns temas mais críticos que a vida nos traz. Nós precisamos conhecer esta vontade. Quando, por exemplo, você estiver para namorar com alguém ou para casar com alguém, é hora de pedir a Deus a sua direção e não fazer as coisas da nossa cabeça. Quando você e eu tivermos que fechar um negócio ou fazer sociedade com alguém, por mais expert que nós sejamos nesta questão de negócios, é hora de buscar a vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus. Quando for planejar uma viagem, quando for comprar ou vender, quando for se dispor a um ministério na igreja, todas as nossas principais decisões e todas as nossas inquietações, nós devemos trazer na presença de Deus, meus queridos, e falar com Deus. Fale com Deus, confiante no seu amor. Fale com Deus, submisso à sua vontade. Mas outro aspecto maravilhoso, e eu termino com este terceiro aspecto, terceira marca do caráter do nosso Deus. Quando oramos, nós cantamos aqui hoje também: Tu és fiel, Senhor. A passagem bíblica de 1 João nos fala, que lemos há pouco, nos fala da fidelidade abençoadora de Deus. Quando nós oramos pela mediação de Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos atende. O verso de número 15 deixa isso muito mais claro. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, há um pensamento de uma fonte desconhecida que eu achei muito interessante sobre oração, diz o seguinte: se o seu pedido a Deus for errado, Deus dirá não. Se o seu pedido for feito no momento errado, Deus vai dizer: calma, espera. E se você estiver errado, Deus vai lhe dizer: se converta ou cresça. Pode ser uma coisa ou outra. Se você ainda não se converteu a Cristo, se converta primeiro. E se você já se converteu, já é uma nova criatura, amadureça, porque sua motivação está errada. Mas, aí o pensamento termina dizendo: se o pedido for certo, o momento for adequado, e você estiver correto diante de Deus, a sua resposta, ou a resposta de Deus para você será: vamos lá, está na hora. Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Essa é uma segurança, meus irmãos, que nós temos. Os deuses pagãos não dão essa segurança aos seus adoradores, mas nós que adoramos o Deus vivo e verdadeiro, nós podemos contar com as respostas de Deus, com o interesse de Deus por nós, com a sua intervenção nas nossas vidas. Creia nisso, meu irmão, não duvide disso.
Porque a palavra de Deus nos assegura isso, que Deus é fiel e responde às orações do seu povo como Ele prometeu. É promessa de Deus, meus irmãos, é uma regra divina que diz respeito às orações do seu povo. Nem toda oração será atendida, mas aquelas que forem feitas pela mediação de Jesus e segundo a vontade de Deus, serão atendidas. Talvez leve algum tempo para isso acontecer, mas quando chegar o momento, você vai saber que Deus estava guardando essa resposta para você, para a sua vida. E esse tempo de espera vai ser um tempo em que Deus vai trabalhar o seu coração, trabalhar a sua perseverança na oração, em que Deus vai trabalhar a sua dependência de Deus, em que Deus vai trabalhar a humilhação do seu ego, para que Cristo creia na sua vida. Para que você creia em Cristo a cada dia mais. Meus queridos, eu tenho 3 filhos, graças a Deus todos na fé, mas o meu filho mais velho, nós passamos por momentos muito dolorosos com eles, indescritíveis para um pai, uma mãe e as irmãs. Dos seus 16 aos 32 anos, como está transmitindo, eu não vou dar todos os detalhes, mas o que os irmãos puderem pensar de pior que um jovem possa fazer com a sua juventude, nosso filho fez. Até se tornar uma pessoa depressiva, dentro de um quarto, sem trabalhar, sem produzir, sem tudo que Deus havia dado para ele, ele foi perdendo. Relacionamentos, bem, saúde. E nós fomos orando e esperando no Senhor. E um dia, esse menino sai do quarto onde ele passou anos, deprimido, saindo apenas para beber e aprontar e depois voltar. Ele sai desse quarto transformado. Ele começa a devorar a Bíblia. Ele começa a querer ir para a igreja, a servir a igreja, a lavar panela dentro de casa, coisa que antes ele só dava trabalho, agora ele começa a servir dentro de casa. Trabalhar com o sopão distribuindo aos moradores de rua em Brasília, no ministério da igreja. E depois de 4 anos já de convertido, nós esse ano tivemos uma alegria muito grande. Nosso filho foi eleito diácono da igreja e se casou com uma das moças mais consagradas ao Senhor na nossa igreja. Deus ouve as orações do seu povo. Nós tivemos que esperar 16 anos, persistir na oração. Mas o Senhor teve misericórdia, resgatou o nosso filho e o trouxe para o seu povo, fazer parte da família da fé. Pode demorar, meus irmãos, mas se a oração é feita pela mediação de Jesus e segundo a vontade de Deus, as respostas virão. Amém, meus queridos? Pois é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos um Pai nosso que está nos céus. E porque Ele é nosso Pai, nós podemos falar com o salmista: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós podemos experimentar da bondade de Deus. E porque Ele está nos céus, nós podemos repetir, por exemplo, com aquilo que o anjo disse a Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que o amor de Deus desejar fazer pelo seu filho, a sua filha, o seu poder permitirá que ele faça, desde que esteja alinhado com a sua vontade. E o texto de 1 João 5,15, meus irmãos, se você observar os verbos, todos eles estão no tempo, ou no modo indicativo e no tempo verbal presente. Só que eu estou no Maranhão, onde vocês são expertos, segundo a tradição, no idioma, no vernáculo brasileiro, no português. O modo indicativo é o modo da certeza. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, nós sabemos que temos. Olha, você quer algo mais taxativo do que isso? E temos agora, no tempo presente, não é uma possibilidade, nem é algo do futuro, é uma certeza para hoje, é uma certeza para agora. Nós podemos contar com a resposta positiva de Deus, com a sua intervenção em nosso favor. Como é bom, meus irmãos, nós orarmos a Deus sabendo que nossas orações não serão em vão e assim descansarmos na vontade do Senhor. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu sei que nós vivemos num mundo amaldiçoado,
num mundo caído, onde os problemas acontecem para todos nós, e há momentos de aflição para todos nós, há momentos de ansiedade para todos nós, mas esse ensino da palavra nos encoraja a fazer aquilo que Pedro ensina na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sabe por que Deus tem cuidado de nós? Por causa de Jesus, por causa da obra de Cristo, por causa da morte de Jesus em nosso lugar, que se tornou o mediador da aliança que nós temos com Deus. E assim o apóstolo Paulo disse: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim. Meus irmãos, veja quantos alicerces, ou que alicerce poderoso nós temos para o nosso relacionamento com Deus, para pedirmos aquilo que precisamos, para descansarmos em Deus e contar com a sua reação em nosso favor. Eu amo o que João Calvino falou, eu estou terminando, meus queridos, a esse respeito. Guarde isso. Calvino diz: permaneçamos serenos em nossas necessidades, depositando os nossos suspiros no colo do Pai. O que tem feito você suspirar de aflição, de ansiedade, de preocupação? Coloca isso no colo do Pai e descansa, porque Ele tem cuidado de nós por causa de Jesus, com quem você tem uma aliança. Por isso, meus queridos, oremos, falemos com Deus, porque só quem fala com Deus vai experimentar e vai conhecer esta característica de Deus que nós cantamos: Ele é fiel, e a sua fidelidade é abençoadora para com o seu povo. O seu relacionamento com Deus na oração tem sido esse que Calvino falava: sereno, confiante. Qual que tem sido a base da sua segurança para falar com Deus? Seu desempenho imperfeito ou o desempenho de Cristo perfeito, que nos dá segurança de que Deus não vai olhar para a imperfeição do nosso desempenho, mas quando Ele olhar para nós, Ele vai ver a Cristo e Ele vai agir em nosso favor. Você tem pedido a Deus aquilo que tem trazido aflição ao seu coração, com esta segurança, seja decisões importantes, relacionamentos complicados, sejam filhos problemáticos, casamentos difíceis, o que tem afligido o seu coração? Peça a Deus que intervenha e que no processo em que Deus fará essa intervenção, que Ele trabalhe o seu coração, que às vezes a gente está pedindo a Deus para mudar o outro, para mudar a circunstância. Deus vai cuidar disso, mas Ele primeiro quer trabalhar no nosso coração. E de novo, foi isso que eu aprendi nos 16 anos com meu filho. Enquanto Deus estava cuidando daquela situação e trabalhando o coração dele, Deus estava trabalhando o meu coração, da minha esposa, das minhas filhas, do meu genro que estava acompanhando toda aquela situação. Você tem orado ao Senhor, você tem falado com Deus, ore certo, ore confiante na fidelidade abençoadora do nosso Deus. Eu concluo, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós conhecemos melhor ao nosso Deus e ao nosso Pai que está nos céus. E quando a oração não faz parte da nossa vida, nós estamos perdendo a grande oportunidade, o grande privilégio para o qual nós somos criados. Nós somos criados para ser parte da família de Deus e nos relacionarmos com esse Deus. Que privilégio, meus irmãos, e que tolice a nossa de queremos remar a nossa vida nas nossas próprias forças, capacidades, conhecimentos, sem contar com o Senhor no dia a dia, na nossa vida. Nós, quando falamos com Deus, aprendemos que o seu amor é acolhedor, que a sua vontade é perfeita e que a sua fidelidade é abençoadora. Eu deixo com os irmãos, então, uma palavra de encorajamento que Jesus disse e que ficou registrada em João 16, 24. Até agora, nada tenho despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Fale com Deus e que a sua alegria nesse relacionamento seja completa. Amém.